Vamos na continuidade aos estudos das cartas do Apocalipse para as igrejas. Hoje nós vamos ver a quarta igreja e carta à igreja de Tiatira. Está no Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Vamos ler então a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostitui-cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ele cita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conserva o que tendes, até que eu venha. Ao Senhor, ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, com o cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abençoe em nosso coração a sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Ela nos edifica. Nós pedimos, esteja, Pai, traduzindo o teu querer e a tua palavra em nosso coração, Pai, que possamos aprender de ti nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. A carta de Tiatira é a quarta e a mais longa das 7 cartas. Ela tem 12 versículos. Segue a mesma estrutura que as demais. Jesus se apresenta, faz elogios, apresenta problemas, dá sentença sobre esses problemas e termina com uma promessa. A igreja de Tiatira era uma das igrejas antigas. Ela se estima que ela tenha 40 anos de existência quando a carta do Apocalipse foi escrita. Uma cidade grande, uma cidade importante, comercial, havia muitos comércios no passado. Ela ficava na trilha entre duas capitais, era uma cidade bastante importante no comércio. Isso tem a ver muito com o que foi dito aqui na carta. Ela é uma carta extremamente simbólica. Nós não vamos entrar nos detalhes do simbolismo dela, vamos apenas apresentar o que é mais importante para a nossa edificação nessa manhã. Jesus começa se apresentando, e a apresentação dele tem a ver com o conteúdo da carta. E ele diz assim no versículo 18: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos como chama de fogo, ele aparece várias vezes no Apocalipse, é referido várias vezes, mostrando que
Deus tudo vê. Está aqui nesse texto, ele se apresenta porque ele vai embasar ao que ele diz mais adiante no versículo 23, quando ele fala: eu sou aquele que sonda mentes e corações, eu tenho óleo como chama de fogo. Também significa a presença de Deus em nós. É interessante, eu tenho um filho, já mencionei ele aqui, um filho de testemunho de uma pessoa. Ela estava terrivelmente possessa de demônio e ela foi liberta. E depois disso tem um vídeo dela testemunhando a sua libertação, e é curioso porque ela diz que quando a pessoa que veio libertá-la, que era uma outra mulher, quando ela veio libertá-la, ela disse que ela olhou para aquela pessoa e os seus olhos eram como chama de fogo, ou seja, a presença de Deus naquela vida, na vida de uma serva de Deus que veio libertá-la, eram como chama de fogo. A presença de Deus aparecia para ela com uns olhos de chama de fogo. E eu creio realmente que a percepção do mundo espiritual, quando vê alguém em Cristo, aquele que é nova criatura, aquele onde o Espírito Santo habita, ele olha e diz assim: eu sei que o Espírito de Deus está ali dentro, porque os seus olhos são como chama de fogo. Fala também que ele estava com pés semelhantes ao bronze polido. Não diz que eram pés de bronze, mas pés semelhantes. Na verdade, ele estava descalço, como todo sacerdote deveria estar na presença de Deus. Ele é o Filho de Deus, ele está descalço, mas o seu pé, ele brilha como se fosse bronze polido, né? Como se ele estivesse em brasa, simbolizando a autoridade aonde ele pisa. Isso aparece no verso 26, quando ele diz: olha, ao vencedor, ele vai receber a autoridade sobre as nações, porque eu tenho essa autoridade para dar. O texto começa também falando, né, quando ele fala da igreja, os muitos elogios que faz, ele faz elogios maravilhosos para a igreja, né? E lá no versículo, logo que ele começa dizendo, no versículo 19, ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Ou seja, desde que a igreja começou, ela foi só melhorando. Cada vez mais tendo obras, cada vez mais falando de Jesus, cada vez mais crescendo em amor. Só elogio, só coisa boa. Mas em algum momento, ele fala que havia um problema. Parece que toda igreja tem algum, né? Essa igreja tinha um problema muito sério. Havia uma mulher lá, que é chamada de Jezabel. Nós não cremos que o nome dela fosse esse, e sim aquilo está ali no símbolo do que era a sua personalidade. Ela se dizia profetisa. Veja que o texto não afirma que ela fosse uma profetisa, mas que ela se dizia profetisa, e que ela estava se encaminhando pessoas de dentro da igreja para a idolatria, que aqui é chamado como prostituição. Existe sempre uma comparação entre prostituição e idolatria. Não que realmente fosse uma prostituição, não necessariamente fosse prostituição sexual, que havia também, mas ele chama todo tipo de idolatria de prostituição. Trair a Deus em outros ídolos era considerado prostituição. Só que em muitos daqueles templos haviam prostitutos cultuais em que as pessoas achavam, e isso tinha uma relação espiritual, que ao ter relações sexuais com aquelas sacerdotisas, eles estavam tendo contato direto com a divindade. Então havia sim essa relação de prostituição com o culto a deuses pagãos. E essa mulher estava instituindo algo semelhante na igreja. Ele a chama de Jezabel. Jezabel era mulher de Acabe, nós conhecemos isso lá no livro de Reis, e ela também era uma pessoa terrivelmente idólatra. E tem o fim que a gente conhece lá da Bíblia, né? Foi ela que enfrentou o profeta Elias, né? O Elias enfrentou ela, né? E houve todo aquele episódio que nós já conhecemos.
estava acontecendo. A gente tem que entender o contexto onde estava acontecendo, de que Tiatira, sendo uma cidade de comércio, ela tinha pessoas de todas as religiões passando por ali. E para agradar aos seus clientes, eles tinham diversos templos, cada um para o seu Deus. Então havia não que o povo, não estou falando da igreja de Tiatira, o povo de Tiatira, eles eram politeístas, mas eles construíam templos para agradar aos seus clientes. Isso tem uma mensagem muito importante para nós hoje. Sim, tem. Recentemente, posso falar do meu ponto de vista como profissional, eu fui visitar uma empresa aqui em São José, uma grande empresa, e ela tem clientes no mundo árabe. Ela tem clientes no mundo árabe, seus clientes, em grande parte, são de origem muçulmana. Até aí, nenhum problema. Eu entrei na empresa, a fachada bonita, um hall bonito, e para caminhar para a sala de reunião, antes de caminhar para a sala de reunião, havia uma outra sala que eu olhei, e era uma espécie de santuário. Era uma sala que tinha sido construída para que os seus clientes muçulmanos pudessem fazer as suas orações diárias, para orientado já tinha lá o eixo orientado para onde é Meca, a cidade sagrada deles. Havia locais no chão onde eles pudessem se ajoelhar e fazerem as suas orações. Isso aqui é muito curioso, porque eu não conheço nenhuma empresa que tenha um local para adoração ao nosso Deus. Você conhece algum? Eu não conheço. Eu conheço hospitais que tem uma capelinha para o indivíduo orar. Ele está desesperado, está buscando oração para cura, alguma coisa assim. Então tem uma capelinha ali para orar. Mas eu não conheço nenhuma empresa que tenha feito um local de oração ao nosso Deus, o Deus da Bíblia. Mas essa empresa fez uma sala de adoração para os muçulmanos. Eles estavam adulando, os seus clientes. Tiatira fazia a mesma coisa. Tinham templos para agradar aos seus clientes. E estranhamente, parece que essa ideia estava chegando na igreja através dessa tal de Jezabel, em que eles tinham que fazer algum tipo de procedimento, nós não sabemos qual, a Bíblia não dá detalhes, mas eles estavam adotando um tipo de idolatria bastante comum na cidade. Será que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, principalmente com a cultura brasileira. Quantos já ouviram falar do sincretismo religioso? O que é sincretismo religioso? É você trazer prática de outras religiões para dentro da sua, para tornar mais palatável aquilo que você está pregando da sua fé. Várias festas religiosas que nós temos hoje no Brasil são frutos do sincretismo religioso. O espírito de Jezabel está por aqui. Muitas das festas que nós temos hoje são festas da cultura de deuses pagãos. E o que é pior, nós estamos até importando essa coisa para cá. Quantos já ouviram falar da festa de Halloween, que é uma festa completamente demoníaca e pagã? Tem escolas de inglês e até lugares onde deveria estar se processando a fé cristã, estão fazendo cultos como se fosse algo simplesmente cultural. E é um culto demoníaco. E a gente está adotando isso com naturalidade. O pagão dentro de nossas escolas e até dentro de algumas igrejas que dizem que aquilo é uma manifestação cultural, não tem problema nenhum. Esse sincretismo religioso demoníaco está dentro das nossas igrejas, exatamente como na igreja de Tiatira. E ainda diz uma coisa muito interessante aqui. No versículo 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerares veja bem, a crítica da igreja ao anjo da igreja é que ele tolerava essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, e que ela estava ensinando e desviando pessoas dentro da igreja. Se ela quer pensar isso, pode pensar, mas fora da igreja.
E diz assim: e ainda seduza os meus servos, os crentes, a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quando eu leio isso, eu penso imediatamente na festa de Cosme e Damião. O que é a festa de Cosme e Damião? É comer coisas sacrificadas ao ídolo. E tem um monte de gente que faz isso. No Rio de Janeiro, século combatido, talvez em São José eu não vejo muito isso, mas no Rio de Janeiro tem uns montes, está distribuindo, que a criançada adora, está comendo doce, aquilo ali tudo é culto ao demônio, coisa sacrificada ao ídolo. E as pessoas assim, não, gente, exatamente como a carta de Tia disse, isso aí está errado. Você não pode ensinar e permitir isso dentro da igreja. Quer cultuar os falsos deuses? Pode cultuar fora da igreja. Os pagãos cultuam seus deuses, mas aqueles que têm o Deus verdadeiro não poderiam jamais aceitar isso dentro da igreja. Mas aí tem alguma coisa interessante. Qual é a nossa... O que a gente aprende disso? O que a gente aprende disso? Que existe também um castigo. Existe também um castigo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é muito importante. Deus está dizendo: eu lhe dei tempo, eu avisei que estava errado. Bem como grande tribulação aos que com ela adulteram. Tribulação aos que participavam disso. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. E aqui entra aquela ideia que tem um monte de gente que Deus é amor e que Ele não castiga ninguém. Deus é amor. Ele é tanto amor que Ele avisa antes. E Ele dá tempo se você está no caminho errado. Eu vou te dar tempo para isso. E faz muito sentido. Em Ezequiel 33:11, a palavra de Deus diz: eu não tenho prazer na morte do perverso, antes em que ele se converta e viva. O desejo de Deus está declarado na palavra. Eu não tenho prazer na morte do perverso, antes em que ele se converta e viva. Em 2 Pedro, no capítulo 3, ele diz: olha, Deus é longânimo. Deus é longânimo, Ele está esperando que as pessoas se arrependam, mas em algum momento o juízo virá. O texto, e outra coisa, é muito importante que nós tenhamos consciência de que esse texto não foi escrito para ímpios, ele foi escrito para crentes. A carta foi escrita à igreja de Tiatira. Eu estou te dando tempo de você se arrepender da sua idolatria. Eu estou lhe dando tempo de você se arrepender da sua prostituição. Eu estou lhe dando tempo de você se arrepender dos seus maus caminhos. E por isso eu estou mandando tribulação e dando tempo. Mas em algum momento o juízo virá, porque eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus sonda nossas mentes e corações. E eu fico pensando, porque tem uma parte também teológica dessa repreensão, porque ele diz lá no versículo 24: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra coisa que eu jogarei sobre vós. Olha, vocês são fiéis em uma obra assim, está tudo bem, fica do jeito que está, mas existe uma coisa, um detalhe que eles usavam, as pessoas que estavam nesse descaminho. Havia uma desculpa: se vocês não conhecem as coisas profundas de Satanás. Quando eu leio isso aqui, eu lembro sempre das discussões sobre batalha espiritual. Como teve isso? Tinha muita gente que estava mais disposta, tinha livros assim, conhecendo o inimigo, e as pessoas estavam mais dispostas a conhecer coisas do diabo do que sobre Deus. Tinha especialistas em demonologia, tudo sabia
sabia tudo sobre o diabo, mas pouquíssimo sobre Deus. Eu disse, era exatamente isso aqui. Eles estavam conhecendo as coisas profundas de Satanás. Eu não quero conhecer as coisas profundas de Satanás, deixa ele lá no fundo do inferno. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a graça do Senhor, eu quero conhecer cada vez mais de Deus. Em vez de eu pregar que eu devia conhecer cada vez mais de Deus, a gente pregando que eu devia conhecer mais do diabo. Como assim? Você acha que vai dar certo? Muita gente entrava nesse caminho. Houve uma onda sobre batalha espiritual que as pessoas achavam que precisavam conhecer mais sobre o inimigo. Eu não quero conhecer mais sobre o inimigo, eu quero conhecer mais sobre o Senhor. Mas há uma coisa interessante nisso aqui, porque no versículo 23, algo que edifica a minha fé, quando o Senhor, ao repreender, ele começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Pensa bem nisso. Eu conheço as tuas obras. E quem está dizendo isso é Jesus. E ele começa fazendo um monte de elogio. Eu conheço pessoas, meus irmãos, e o Senhor diz, e vocês devem conhecer também, que morrem de medo de encontrar alguém endemoniado, com medo de que o demônio revele seus pecados. Na minha época de jovem era muito conhecido episódios de quando você ia orar por algum endemoniado. Isso aconteceu, eu vi isso como testemunho de que o sujeito estava orando por algum cara endemoniado, e ele disse assim: você orando? E os seus pecados? E jogou na cara dele que ele era um pecador. E tem muita gente com medo disso, de Satanás chegar assim: eu te conheço, sei muito bem quem é você. Eu também poderia dizer o mesmo para você. Você me conhece, mas sabe uma coisa? Jesus também me conhece, e ele disse claramente que me conhece. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por verdes pastos, por águas seguras. Ele me conduz a águas seguras. Ele anda comigo mesmo quando eu passo num vale da sombra da morte. Ele está comigo. Ele me faz andar em lugares muito bons. Ele me serve uma mesa na presença dos meus inimigos. Ele me faz ter cálice que transborda. Eu não tenho que temer, porque o meu inimigo me conhece. Eu tenho que dar glória a Deus, porque Ele me conhece e Ele sabe todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e Ele já conhece. Mesmo antes de eu orar, Ele já sabe, mas Ele tem prazer em ouvir a minha oração. Ele tem prazer em saber que eu me disponho a orar a Ele, a buscá-lo, a colocar diante dele todas as minhas aflições, os meus problemas, as minhas dificuldades. Hoje na escola dominical nós estamos falando que o verdadeiro arrependimento é dizer para o Senhor assim: eu pequei, eu reconheço, mas eu não tenho condições de me consertar. Então Deus responde: eu sei. Foi por isso que eu mandei meu filho, para dar poder para que você se conserte. Eu sei que a minha criatura não tem a capacidade de se consertar por si mesma. Eu só espero que ela admita isso e peça ajuda, e eu estarei estendendo a minha mão para transformá-la. É exatamente isso que o texto está dizendo. Eu não preciso conhecer as profundezas de coisa nenhuma. Eu preciso saber que o Senhor conhece as minhas obras e que Ele está baseado exatamente nisso, e que Ele vai trazer o refrigério e a força necessária para consertar os nossos caminhos. Quando Satanás disser que não conhece, basta ele dizer: o Senhor também, Jesus também conhece. E é por isso que ele diz que ao vencedor, aqueles que não precisam dessa idolatria, de ficar buscando coisas para puxar o saco do inimigo, né? Senhor, vamos ajudar, né? Fazendo um sincretismo aqui para ficar de bem com todo mundo. Eu não preciso ficar de bem com todo mundo. O caminho é estreito. O caminho é estreito. O caminho que é largo é que agrada a todo mundo, mas eu não preciso dele. Eu vou caminhar no caminho estreito, porque Ele que me leva à presença do Senhor. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Eu teria autoridade. E eu lhe daria ainda a estrela da manhã. Eu quero terminar com essa parte. Quem é a estrela da manhã? Lá no livro de Isaías diz que a estrela da manhã era o diabo.
no Apocalipse, chama de Jesus da estrela da manhã. Não é nenhuma coisa nem outra. Os antigos diziam, e é baseado na Bíblia, que quando a pessoa morre, ela vai para o céu e ela vira uma estrela. Ela vira uma estrela. É verdade? É verdade. Daniel capítulo 12, versículo 3. Aos que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Bem, nós somos a estrela do Senhor, Ele nos faz estrela da manhã, porque o Senhor nos transformou assim. Nós somos estrelinhas no céu dele, Ele fez o céu. Não que isso seja, veja sempre, representativo, simbólico. Ninguém vai virar uma estrela, nós não fica procurando quem é o tio dele que morreu, está lá no céu, você não vai nada disso. Isso sim é paganismo, né? Isso é simbólico, né? Se aquela ali é minha mãe, parece. Então assim, não, pior é que eu já vi isso não é brincadeira, tem gente que acha isso mesmo, eu vou procurar no céu levando meus parentes. Você não precisa fazer nada disso, isso é simbólico. Tá? Está escrito o texto que diz que nós resplandeceremos como estrelas sempre e eternamente na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então nós temos que fazer exatamente como a igreja, a carta da igreja de Tiatira, nos arrepender do que tem para se arrepender. Não que a gente tenha se tornado idólatra, espero que não. Há tantas pessoas que têm praticado a idolatria sem saber. Idolatria não é só comer doce fora do caminhão, não. Existe idolatria ao dinheiro, à fama, aos likes dos Instagrams da vida e das mídias sociais. Assim, uma vez falou de um casal famoso aí, que eu nem sei quem é, que havia se separado quando a mulher descobriu que ele não tinha, o marido não tinha tempo para ela, mas ele atualizava a mídia social de minuto a minuto. Assim, como assim? Como que o cara encontra tempo de minuto a minuto, está atualizando coisa, não tem tempo para nada? Isso é um tipo de idolatria, claro que é. Tudo aquilo que tira a sua capacidade de adoração a Deus e chama mais atenção para o próprio Senhor, isso é ídolo. O Senhor está dizendo, se arrependa. Eu vou te dar umas tribulações para você se arrepender, porque senão vai ser pior. Mas eu conheço as obras daqueles que não praticam essa idolatria, e a esses brilharão como as estrelas da manhã. Que sejamos nós, amém? Que o Senhor possa nos abençoar, que nós tenhamos essa palavra para a edificação das nossas vidas. Senhor, obrigado por esse momento que passamos meditando a tua palavra, que ela nos edifique, que o teu Espírito mostre aquilo que precisa ser retirado das nossas vidas, que precisa ser arrependido e corrigido, e que possamos continuar nas obras que temos feito para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus.